irmãos, o nosso boa noite carinhoso e fraternal. A todos vocês que nos presenteiam nesta noite, espíritos encarnados e desencarnados, estes últimos em maior número. Que a paz, que o amor, que a luz do Divino Mestre, do doce meigo Rabi da Galileia, possa nesses instantes alcançar o âmago dos nossos corações, do eu interior, do eu espírito, para que possamos, como disse a nossa irmã na prece, estarmos de fato receptíveis a esta mensagem de luz, de amor, de esclarecimento, de despertar das nossas consciências, para que possamos assim estarmos aproveitando um pouquinho que seja da oportunidade santa e bendita desta reencarnação, para que possamos, à luz do Evangelho, no exercício que devemos estar realizando no nosso dia a dia, que possamos, ao término desta, estarmos um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Que possamos estar conseguindo dar um passo que seja rumo na direção do retorno, em retorno à casa do Pai, como é a proposta da reflexão evangélica da noite. Reflexão em que buscamos trazer, à luz da parábola do filho pródigo, que segundo alguns estudiosos, é o Evangelho dentro do Evangelho. Essa parábola representa como se fosse um outro Evangelho dentro do próprio Evangelho. Tamanha a grandeza, a sabedoria do Cristo na reflexão desta parábola. Que possamos lançar uma pequenina semente, porque é uma parábola que nos leva a inúmeras, a uma imensidão de reflexões sobre a nossa própria existência. Ficaríamos aqui anos discorrendo sobre ela, ainda não esgotaríamos o assunto. Aquele momento, segundo o evangelista Lucas, no capítulo 15 do seu evangelho, diz ele que Jesus estava junto aos sofredores, cercado por pessoas que chegavam até ele com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas dificuldades. E a uma certa distância, um grupo de fariseus o observava e questionava, criticava: quem é este que se coloca no meio de pecadores, de pessoas de má vida? Quem é este que se alimenta, que senta à mesa com essas pessoas? E Jesus, observando aquele cenário, nos traz
como é a característica da sua missão, traz uma mensagem para a humanidade. Mas segundo o evangelista Lucas, antes de falar da parábola do filho pródigo, ele fala duas outras parábolas antes, como que preparando a nossa mente para a compreensão de um ensinamento maior. Ele nos fala da parábola da ovelha desgarrada, aonde um bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas acomodadas e sai à busca, à cata de uma ovelha que se desgarrou. Pois há mais alegria no céu por alguém que estava perdido e se recuperou, do que pelos 99 que já estão no caminho. Segundo o evangelista, ele fala ainda da dracma perdida, onde uma senhora que possuía 10 dracmas e perdeu uma, ela guarda as 9 e revira toda a casa, todos os móveis, à busca daquela dracma que havia perdido, e se alegra quando encontra. Nos falando da alegria do Pai, quando o seu filho amado volta-se para ele, buscando esse caminho rumo à perfeição, rumo à evolução. E Jesus então encerra aquele momento com a parábola do filho pródigo, aonde ele diz que o reino de Deus pode ser comparado a um campo onde havia um senhor, um pai, e este pai possuía 2 filhos. E um dos filhos chega ao pai e exige do pai a sua parte na herança. E o pai reúne todos os seus bens, divide ao meio e divide aos filhos, dando a cada um a sua parte. O filho mais novo, que a gente precisa prestar atenção nas entrelinhas da palavra, da mensagem, no sentido espiritual da mensagem, entendendo que Jesus, em todo o seu evangelho, não falava para corpos, e sim para espíritos eternos, espíritos imortais, que somos todos nós. E o pai entrega então a parte que concedia ao filho mais novo, e este toma de sua parte e vai para países, no plural, distantes. E pelo mundo afora, ele gasta todos os seus bens.
é envolvido pela transitoriedade do mundo, pelas ilusões do mundo, pelas fascinações do mundo. Até que em um dado momento ele se deu conta de que ele não tinha mais nada. Toda aquela herança havia sido dilapidada. E ele então busca um emprego para que ele pudesse se sustentar. E alguém dá a ele um trabalho para cuidar de porcos, alimentar porcos. Devemos imaginar também, devemos nós nos transportarmos à Palestina naquela época, 2000 anos atrás. Como que era a cultura naquela época? Tradições que existiam naquela época e que algumas existem até hoje naquela região. Aquela época, porcos era considerado um animal impuro, imundo. Não se alimentava de carne de porcos. Quem entendia-se que esse animal trazia alguns vermes que, se entrasse no corpo humano, poderia levar até a morte. Por isso era considerado um animal impuro. Não se alimentava de carne de porcos. Dessa forma, ter um emprego de cuidador de porcos, alimentar porcos, era o que de pior poderia existir para uma pessoa, para alguém. Era como se tivesse chegado no fundo do poço. Ou seja, era uma pessoa desprezível. E esse filho mais novo, alimentando aqueles porcos com alfarroba, é uma vagem daquela região, mas que não serve para a alimentação humana, porque ele é amarga e não tem valor nutritivo nenhum. E ele desejava apenas, como não tinha nada de se alimentar, desejava apenas se alimentar daquilo. Mas aquilo também não servia para ele de alimento. Foi então que diz Jesus na parábola: ele caiu em si. Ele se deu conta que na casa de seu pai até os servos se alimentavam de pão. E ele não tinha nem sequer alimentos dos porcos para matar a sua fome. Vamos abrir um parênteses. Vamos ver o que diz Emmanuel no livro Fonte Viva sobre cair em si. Vamos ver a reflexão de Emmanuel sobre esse ponto da parábola. Caindo em si. Lucas 15, 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida.
Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram assim, a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humanidade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitenciando-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, católicos, espíritas, evangélicos, budistas, filósofos e por aí afora, crentes de todos os matizes. Mas como estamos falando para nós, vamos cuidar do nosso rebanho então por enquanto, espíritas. Nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimentos. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus e, transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Ou seja, cair em si, perceber que existe algo além, a mais do que simplesmente beber, vestir, procriar. A vida é mais que isso. Para pensarmos, por que é que estamos aqui? O que é que viemos fazer aqui? Qual a finalidade da nossa reencarnação? Por que e para que
reencarnamos. O que é que eu vim fazer na casa espírita hoje? O que é que eu vim buscar aqui? Eu estou aqui buscando apenas um alívio das dores físicas? Ou estou buscando aqui algo que ilumine a minha alma, que direcione a minha alma rumo a Deus? Vamos ser honestos conosco mesmos. Quantos de nós, se não fossem as dores materiais, estaríamos aqui? A começar por mim. Quantos de nós ainda vivemos na suposta ilusão de fazermos uma barganha com Deus? Eu vou no centro e o Senhor alivia a minha dor. Será que isso é o cair em si da parábola? Mas o filho pródigo caiu em si. Se deu conta que na casa do pai, até os animais se alimentavam melhor que ele. Os servos viviam uma condição muito melhor que ele. E aqui tem um ponto interessantíssimo também para a nossa reflexão. Ele não se paralisou na culpa. Ele não se paralisou nesse sentimento que não serve para absolutamente nada, nada, nada. Se chama culpa. E ele se deu conta que o pai não era severo. O pai não é aquele senhor que castiga, que pune, que maltrata. Mas ele se deu conta que o pai é a absoluta bondade, é absolutamente amor. Por isso ele não teve medo. Ele pensou consigo: eu vou retornar à casa de meu pai e direi a ele: meu pai, perdoa-me, sei que pequei contra ti, contra os teus desígnios, mas aqui estou e te rogo, dê-me a condição de ser teu servo. Ou seja, não serve para nós, como disse Jesus, sentarmos à beira do caminho e ficar lamentando e chorando o leite derramado. Ó Deus, ó céus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Ó, e é que faço de mim? Fazer o papel da vítima, do coitadinho, não serve para nós. Jesus disse que ele caiu em si. Farei o caminho de volta, irei à casa do meu pai. E quando ele se aproximou da casa do pai, o pai ao longe o avistou e correu ao encontro do filho e o abraçou e beijou várias vezes a sua face. Abrindo parênteses agora. Àquela época,
para a tradição daquele povo na Palestina, o equilíbrio familiar, a harmonia familiar, o núcleo familiar era algo que não se mexia, era algo absolutamente sagrado. Um filho não poderia, em absoluto, contrariar uma ordem do pai. Um filho que naquela época pedisse ao pai o seu direito na herança, para a tradição daquela época, era o mesmo que o filho desejar a morte do pai. E isso era um pecado de morte. O que o filho mais novo fez então foi desejar a morte do pai, para a tradição daquela época. Imagina aquele grupo de pessoas vivendo naquela tradição, ouvindo Jesus falar isso. Provavelmente ficaram de olhos estatalados, né? Imagine agora esse filho mais novo chegando naquele povoado. Se o pai não tivesse ido ao encontro do filho e correndo, porque também a tradição daquela época que os anciãos, eles eram vistos como pessoas que caminhavam devagar, a passos lentos. Era uma tradição. Esse comportamento dos anciãos caminharem antigamente era uma tradição cultural daquela época. Então, quando viu aquele ancião sair correndo, todo mundo parou. Alguma coisa de muito extraordinária está acontecendo nesse povoado. Para esse ancião sair correndo assim, é que o ancião se deu conta que se ele não corresse ao encontro do filho, aquele filho estava condenado naquele povoado a ser apedrejado, pois ele havia afrontado uma tradição familiar, e a família não se respeitava, não se aceitava isso. E era a tradição também, quando um homem beijava outro homem na face várias vezes, significava que as divergências que existem entre nós, neste momento, não existem mais. Porém, quando havia uma divergência entre um filho e o pai, tinha que haver, na tradição daquela época, um conciliador. E quem deveria ser o conciliador? O filho mais velho da família. Mas aonde é que estava o filho mais velho naquele momento? Ele estava no campo, cuidando também dos seus interesses. Tem dois filhos na parábola. Então, e alguns teólogos também dizem o seguinte, alguns estudiosos dizem que essa parábola deveria chamar parábola dos dois filhos perdidos. Ou então, parábola dos três pródigos. O pai o abraçou, beijou várias vezes em sua face, e o filho mais novo disse ao pai: Pai, sei que pequei contra ti, sei que pequei contra os teus ensinamentos.
dá-me lugar de servo em tua casa. O pai imediatamente chama os servos e diz: traga a ele uma sandália e coloque em seu dedo um anel e um vestido novo. A tradição daquela época, somente os filhos do ancião é que andavam calçados. Os servos andavam descalços. O anel representava que ele pertencia àquela família. Com esse gesto, o pai estava dizendo àquela comunidade: eu estou aceitando o meu filho de volta. Quem é o pai na parábola? É Deus. É Deus. Quando caímos em si, retornamos e fazemos esse caminho de volta, o Pai nos recebe como filhos amados. Matem o melhor novilho. Vamos fazer uma festa. O filho mais velho, quando retorna do campo, vai chegando próximo à casa, vê aquele movimento todo, aquele burburinho, não entende o que estava acontecendo. Chama um dos servos e pergunta: o que está acontecendo aqui? É o seu irmão que voltou, e o seu pai mandou preparar uma festa. Jesus, na parábola, que o filho mais velho foi tomado de cólera, de raiva, e não quis entrar na casa. O pai vai até o filho mais velho e procura convencê-lo da importância daquele instante em que o filho que estava perdido renasceu. O filho que estava morto agora vive. Mas como, meu pai, eu que estive sempre aqui junto a ti, servindo a ti, fui fiel às tuas orientações e nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. E a palavra se encerra aí. O evangelista não prossegue. Ele não dá o desfecho. Que rumo tomou isso? Aqui, talvez entre para nós um ponto mais importante ainda do que propriamente esse retorno do filho mais novo, do filho pródigo. Esse retorno, antes de falarmos do filho mais velho, esse retorno, o que significa espiritualmente esse retorno para nós? Fomos criados por Deus na condição de espíritos simples e ignorantes, porém destinados
a perfeição. Em um dado momento, o Pai nos concede uma herança. O Pai não pergunta o que você vai fazer com a sua herança. Ele simplesmente te concede a tua parte na herança. E se chama livre-arbítrio. Para que este filho vá pelos mundos, pelos países das reencarnações. Para os países das milhares de personalidades que vivenciamos ao longo de todo esse processo existencial. Aonde caminhamos alimentando, nos identificando através de um ego, de um pseudo-amor, de uma pseudo-inteligência, mas é a herança que nos cabe. É a cada um de nós que cabe esse processo, esse caminhar por esses países, elaborando em nós mesmos, através dos recursos que a misericórdia divina coloca em nossas mãos, pelo mundo das formas, pelo mundo da matéria, para que nós possamos nos identificando, nos relacionando com tudo isso e elaborando essa evolução, esse caminhar. Mas cada um usa tudo isso da forma que lhe aprouver. O filho mais novo, significando aquele menos avisado, mais imprudente, este se perde acreditando que o mundo das formas, o mundo da matéria não é o meio, é o fim, e se prende nisso tudo e se distancia da casa do Pai. Onde é que é a casa do Pai? Onde é que Deus reside? Deus reside dentro de cada um de nós. Deus está dentro de você. E quando você se afasta da casa do Pai, você está se afastando de você mesmo, da sua própria essência, do seu próprio eu superior. Você se esquece de você. Você acredita que ama você, que se ama, mas este é um pseudo-amor. Porque se observarmos os nossos comportamentos ao longo das nossas existências, vamos verificar que nós não nos amamos. Mas chega um momento que isso tudo, percebemos que isso tudo não nos alimenta mais. Começamos a sentir fome. Fome de amor. Fome de paz. Fome de justiça. Fome de fraternidade. De irmandade. Fome de olhar um no olho do outro e sentir que existe amor entre esses filhos, entre nós. Começamos a sentir essa fome, e isso vai gerando uma angústia, um conflito, um vazio dentro de nós. E como resolver isso? Santo Agostinho dá um ensinamento fantástico na questão 917 do Livro dos Espíritos. Questão 917 do Livro dos Espíritos. O tempo não nos permite, leiam. Irão verificar que ensinamento fantástico é este. Mas, e o filho
mais velho. Quem seria este filho mais velho? Quem somos nós no papel do filho mais velho? Porque se montássemos um teatro para representar essa parábola, todos nós caberíamos nos 3 papéis, ou nos 4 papéis. Caberíamos nós no papel do filho pródigo, do filho mais velho. Caberíamos no papel do pai também. Vós sois deuses. Caberíamos também no papel de servos. Segundo a tradição daquela época, servo é aquele que trabalha para o pai, mas ele recebe por isso. Essa barganha que falamos anteriormente, estamos tentando fazer com o pai. Filho é aquele que trabalha para o pai, mas por amor ao pai. Estamos sendo filhos ou servos? Para aquele momento ali, o filho mais velho também representava os fariseus, que detinham o conhecimento, mas detinham apenas o conhecimento verbalístico, o conhecimento do intelecto. Mas observe que na palavra também, ele não fica na casa do pai, ele fica no campo cuidando do seu interesse, da sua parte da herança. Porque para estar na casa do pai, seria necessário que o filho mais velho também se libertasse do egoísmo, que fica claro, que fica evidente na parábola. Porque ele não conseguiu se alegrar com a alegria do pai pela alegria do retorno do filho. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eternas, nos fala uma mensagem, uma frase interessante, que ainda é mais fácil chorarmos com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Ao nosso egoísmo presente. Chorar com os que choram, né? Coitadinho, né? Vou ajudar ele. Eu me sinto superior a ele. Mas se alegrar com os que se alegram gera ciúme, gera inveja. Por que ele tem e eu não posso ter? O filho mais velho estava cuidando dos seus interesses, ainda que possuía o conhecimento, mas ele não vivenciava este conhecimento. Onde é que nós nos encontramos? Nesta parábola. Na condição de pai, no papel de pai, se nós vamos pensarmos nós aqui, quando um filho nosso sai por aí cometendo equívocos, quando ele volta, como é que nós o tratamos? A gente vai correndo e abraça e beija? Ou a gente fala assim, eu não te falei? Não quis me ouvir? E aí, quebrou a cara, né? Agora voltou, né? Bem feito. Agora você lembrou que você tem pai?
menos assim que a gente fala, ou a gente vai lá e corre, beija, para dizer entre eu e você, está tudo certo? Por falar nisso, como disse aquela canção, você já beijou seu filho hoje? Você já o disse que o ama? Pois deveria. Como está no livro dos Espíritos que o orgulho e o egoísmo é a grande chaga da humanidade? Eu vou encerrar nossa reflexão nessa parábola então com Emmanuel, no livro Pão Nosso, aonde ele fala do filho egoísta, que eu acho que, no meu entendimento, é o que mais me chama a atenção nessa parábola. Porque o filho pródigo, eu entendo que ele é digno de elogio. Ele é digno de exemplo para nós. É digno de exemplo para nós. Ele tem que ser aplaudido de pé. Mas o filho mais velho, vamos ver o que Emmanuel nos fala? O filho egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada a atenção, encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estranhices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão. Do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ele na demonstração da sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso aos anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita ao genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre. Através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, seu pródigo, seu egoísta. Mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Que Jesus
continue a nos abençoar, iluminar, nos fortalecer nesse propósito de fazermos essa caminhada, de fato, com sabedoria, à casa do Pai. Fazermos o caminho de volta ao encontro de nós mesmos. Vós sois luzes, vós sois deuses, vós sois filhos de Deus, sois herdeiro do Criador, sois frutos do amor divino, do amor maior. Isto é muito. Isto é muito. Não se prenda, não se curve às dificuldades do caminho. Elas têm o propósito de trabalhar em você mesmo essa essência maior do Espírito divino que você é. As dificuldades, as tribulações, elas são apenas um meio de você lapidar-se, lapidar essa alma presa à transitoriedade do mundo. Mas você não é isso, você é muito mais que isso. E você pode, você consegue, você chegará lá. Confie em você mesmo, confie em Deus. O Pai não abandona os seus filhos um segundo sequer. Aquele pai não se esqueceu um segundo sequer do filho que estava ausente, assim como do filho que estava ao lado. O Pai sabe o seu endereço, o seu DNA, o número da sua casa. Confie nisto e prossiga. Ser feliz, apesar das dificuldades. Ser feliz, querido irmão. Que Deus te abençoe. Hoje sei, muita paz no coração de todos.